Muitas vezes a dificuldade não é o entendimento do texto bíblico, e sim a compreensão da narrativa como um todo, a compreensão da história. É por isso que durante muito tempo eu fui impulsionado num projeto chamado Bible Tour, a leitura da Bíblia como um grande tour, a leitura da Bíblia como uma grande história. Que as pessoas pudessem entender a história como um todo e logo, uma vez entendida a história como um todo, mergulhar em pedaços dessa história para um aprofundamento pontual. A verdade é que não existe um crente por inteiro com a Bíblia pela metade. Então, nessa perspectiva de leitura da Bíblia como uma história, eu tenho gravado aqui uma série de conteúdos nesse formato. Hoje, eu quero falar um pouquinho sobre os reis de Israel. Essa é a proposta. Eu quero que você entenda desde o surgimento do primeiro rei, Saul, pelo menos até a queda do rei Salomão, a morte do rei Salomão e a divisão do reino. É isso que você vai ver de forma lúdica, de forma ilustrada, de forma objetiva nesse vídeo. Eu te convido a acompanhar até o final, porque eu tenho certeza que isso pode melhorar muito a sua compreensão desse livro extraordinário que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Partindo então da história dos reis de Israel e nesta perspectiva de leitura da narrativa bíblica como uma grande história, eu quero que você acompanhe essa linha do tempo que está aí na sua tela. Eu quero que você entenda que Deus sempre quis ser o rei, a autoridade máxima do seu povo. A proposta era uma teocracia, onde Deus era o rei. Mas quando eu venho lendo a Bíblia e chego em 1 Samuel, capítulo 8, a gente vai ver um povo pedindo um rei ao profeta Samuel. Mas a Bíblia deixa claro que o povo só pede um rei para o profeta porque os filhos do profeta Samuel não andavam no caminho do pai, não eram como o profeta. Os filhos do profeta se apartaram do caminho do pai, tornaram-se gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Então é muito importante que a gente entenda que o pedido de um rei está aqui nitidamente explícito na Bíblia, é simplesmente porque o profeta iria morrer. Os seus filhos, ou um de seus filhos, estaria na linha sucessória e o povo percebeu que não era a melhor proposta pelo comportamento de seus filhos. Então, o povo, que ainda não tinha entendido que Deus era um rei, mediante o comportamento dos filhos do profeta, e mediante a realidade de que todos os reinos ao redor tinham um rei humano, pede ao profeta um rei. O profeta vai falar com Deus e Deus deixa claro que antes do povo recusar o profeta, rejeitar o profeta, o povo estava recusando o próprio Deus. Então Deus diz, Samuel, pode ungir um rei. Então a gente vai sair de 1 Samuel capítulo 8, você vai ler 1 Samuel capítulo 11 e você vai ver Saul assumindo um reinado. Esse rei que o povo está pedindo, que Deus autorizou e que só entra em cena porque os filhos do profeta não estavam aptos para sucessão. Então, agora está vindo um rei segundo o coração humano, um rei que o homem deseja. Onde está isso? 1 Samuel capítulo 11. O nome do rei é Saul. Olha essa leitura cronológica, é essa leitura que eu quero te propor, porque eu acredito que entendendo a história fica mais fácil a compreensão da narrativa bíblica. Nós vamos ver que esse rei, Saul, ele é um rei bem confuso, ele é um rei bem atrapalhado, ele é um rei que não sabe a unção que carrega. Então, em determinado momento, ele sabe que é ungido rei, mas ele vai tentar executar uma função que não é compatível com o rei. Ele vai executar uma função de sacerdote, de profeta, e Deus vai dizer, como você não sabe para o que você foi chamado, porque você está tentando fluir numa unção que não te compete, você não vai ser rei para sempre. Você vai ser trocado. Então vai vir alguém para te substituir no futuro. Nesse vídeo, eu não vou te explicar esse processo. Eu só quero que você entenda que esse camarada é rejeitado por Deus. Em um determinado momento, um outro rei vai assumir, segundo Samuel, capítulo 5, o Davi. Aquele que matou o gigante Golias.
Aquele que foi acolhido por Saul no primeiro momento, mas que depois, por inveja, esse Saul quer matar Davi. Por inveja, por qualquer outro motivo, Saul não se conforma com o que Davi está vivendo. Davi está ganhando uma notoriedade que fere o ego do Saul. Saul vai perseguir Davi. Mas é muito importante que você entenda, nessa cronologia, que homens podem até tentar atrasar aquilo que Deus te reservou, mas homens não podem impedir o que Deus quer fazer. Saul vai tentar matar, mas Deus vai esconder e levantar. Saul vai tentar matar, mas Saul ainda não entendeu que Davi foi ungido rei e que ninguém pode matar uma unção. Então, aqui você vê, quando o povo pede um rei, você vai ver aqui o primeiro rei, você vai ver aqui o segundo rei. Esse Davi, ele é o rei que, segundo o coração de Deus, ele vai ter um reinado longo, não tem um reinado perfeito. Você que já conhece um pouquinho da história, em algum momento Davi também vai cometer os seus equívocos. Mas, de todos os equívocos dele, o que ele faz, o alinhamento, a capacidade de arrependimento, a capacidade de reconhecimento dele é muito forte. Deus valoriza isso. Bom, Davi vai ficar velho e alguém tem que assumir. A gente vai ver que quem assume é o filho dele, Salomão. Agora, essa história está em 1 Reis, capítulo 2. Observa que você leu 1 Samuel, capítulo 8, 1 Samuel, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 5, e agora você vai ler 1 Reis, capítulo 2, quando Salomão, filho de Davi, vai assumir esse reinado. Salomão assume esse reinado, ele pede a Deus sabedoria, porque ele não se considera preparado, ele vai receber a sabedoria de Deus, ele vai ter um reinado próspero, ele vai ter um reinado de sucesso, ele vai fazer as construções que ninguém faz, ele vai construir o templo de Israel, outros reinos vão vir visitar para conhecer a prosperidade desse camarada, a sabedoria desse camarada. Mas eu quero que você entenda que ele assume em 1 Reis, capítulo 2. No 1 Reis, capítulo 3, o capítulo seguinte, ele vai casar com uma filha de um faraó, o rei do Egito. Nós somos conduzidos por toda a narrativa bíblica a não fazer aliança com o povo ímpio, a não casar com mulheres estrangeiras. Salomão, apesar de um rei de muita sabedoria, apesar de um rei que é filho de Davi, apesar de construir o que ninguém construiu, ele vai fazer alianças que ele não poderia fazer. Então, 1 Reis, capítulo 3, a gente vai ver o primeiro casamento dele ali, né? Narrado ele casando com a filha do faraó, o rei do Egito. A gente vai ver, 1 Reis, capítulo 4, que Salomão tem um reino que tem paz com todos os vizinhos. Partindo do princípio que ele casou com 700 mulheres e ele teve 300 concubinas, a gente vai descobrir que ele foi casando com estrangeiras dos povos vizinhos. A gente vai conseguir chegar à conclusão que a paz que Salomão está vivendo é uma paz de alianças terrenas que ele vai fazendo. Então ele vai casando com filhas de pessoas aqui ao redor. Essas pessoas aqui ao redor não entram em guerra com ele. A gente vai ver que é uma paz com todos os reinos vizinhos. Judá e Israel vai viver paz. Judá e Israel vai viver um comércio próspero. Judá e Israel vai viver prosperidade em toda a terra. Mas quando a gente lê 1 Reis, capítulo 11, a Bíblia vai deixar claro que ele vai perder o reino. A Bíblia explica por que ele perderia o reino. Porque ele fez alianças que trouxeram paz na terra, mas trouxeram reprovação no céu. Ele casou com muitas estrangeiras. Ele trouxe idolatria para o povo. Ele desviou o coração do Senhor por influência dessas mulheres. A gente vai ver então em 1 Reis, capítulo 11, verso 41, a morte de Salomão. A gente vai ver que com a morte dele, os seus filhos vão brigar pelo reino. Aquele reino que foi unificado por Davi, aquele reino que vinha unido desde Davi, com a morte de Salomão, vai ser dividido.
As 12 tribos de Israel vão ser divididas em duas partes. 10 tribos vão ficar com o filho dele chamado Jeroboão. A gente vai chamar isso de reino de Israel. As outras duas tribos vai ficar com Roboão e nós vamos chamar do reino de Judá. Observa que a leitura assim, ela fica muito mais simples. Você entende quando e por que se pediu um rei. Você entende quem foi o primeiro rei, quem foi o segundo rei, você entende quem foi o terceiro. E você entende principalmente por que esses reinos não se sustentaram. Por que esse reino dividiu? Porque, na verdade, alguém fez alianças que não deveriam ser feitas. Porque, na verdade, alguém encontrou uma estratégia na terra para garantir paz, mas essa estratégia competiu ou comprometeu a aprovação no céu. Observa que eu tenho aqui uma jornada. Essa é a proposta do Bible Tour sempre. Essa é a proposta de um ensino que você entende a Bíblia a partir de uma narrativa maior. Observa que aqui não tem nenhum aprofundamento teológico. Essa não é a minha proposta nesse vídeo. A proposta aqui é que simplesmente você entenda o que leu e que você consiga aplicar esta leitura na sua vida. Que você entenda que nem toda aliança que traz prosperidade na terra traz aceitação no céu. Que nem tudo aquilo que está crescendo na terra está aprovado por Deus. Que você entenda que se você é um profeta, você tem a responsabilidade de construir um legado à próxima geração. Porque a irresponsabilidade com o legado pode fazer o povo desejar o que nunca foi para ser desejado. Você vai entender que um rei que tenta se mover numa unção que não carrega compromete o próprio reinado. Porque desejar a unção do outro é suicídio, desejar a unção do outro é alienação. Você vai ver que não existem reis perfeitos, Davi não foi, mas o arrependimento o recoloca no jogo, o lhe dá novas oportunidades. Você vai ver que Salomão herda um reino próspero, faz o reino crescer, mas com a decisão de casar com quem não deveria, faz esse reino também se dividir. Vai ver filhos brigando por essa herança. Nós vamos ver de pedidos humanos, a escolha do coração, a história que mostra uma paz num reino e um comprometimento no céu. A história que mostra que a paz verdadeira e duradoura vem da fidelidade a Deus. É isso. A proposta é essa, que você entenda essa história numa perspectiva histórica, propriamente dito. Eu te convido agora, concluindo esse vídeo, que você pegue estes textos que foram citados ao longo do vídeo, que foram exibidos na imagem, e que você faça a sua leitura pessoal em todos esses textos. Você vai ver que você tem uma informação lúdica, desenhada, você vai ver que teve uma informação audível, você pode ouvir, ver, assistir, mas você vai ver o poder de transformação que você vai viver a partir da leitura. O que nós estamos propondo aqui é que você conheça essa Bíblia numa perspectiva histórica, que você conheça essas escrituras numa cronologia, que você tenha um pouco mais de informação que facilite a sua compreensão e que possa impulsionar a sua transformação. Essa é a proposta. A proposta do Bible Tour, a concepção de que não existe crente por inteiros onde habita uma Bíblia pela metade. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Graça e paz.